Olá pessoal, professor Wilton de Física. Hoje nós vamos estar falando para vocês sobre transmissão de calor, tá? Propagação de calor. Lembrando que nós vimos no nosso último encontro presencial que o calor pode se propagar por condução, por convecção e por irradiação. Nós tínhamos falado sobre a propagação do calor por condução, retomando aqui rapidamente. Na condução, o calor se propaga através de um meio material, sem que haja deslocamento de matéria. A energia é transmitida de partícula para partícula do corpo, né? É preciso que haja uma diferença de temperatura e o calor vai se propagar da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Aí estudamos fluxo de calor, a quantidade de calor que atravessa uma área de secção transversal do condutor durante um certo intervalo de tempo, né? Calorias por segundo, calorias por minuto, joules por segundo, que seria no sistema internacional, que chamamos de watt. Então a condução de calor. Vimos também na condução de calor a lei de Fourier, que o fluxo de calor através de um meio condutor depende da condutividade térmica do material, depende da maior área de secção, a área de secção transversal, da diferença de temperatura e depende da espessura ou comprimento do material, a leizinha de Fourier. Muito bem, mas hoje a gente tem para tratar da propagação do calor por convecção e a propagação do calor por irradiação. Vejam, repetindo essa primeira aqui, condução, nós já estudamos. A propagação do calor por convecção. Como é que se dá esse processo? A transmissão de calor por convecção ocorre através de um meio fluido, líquido, vapor ou gás, onde esse meio fluido se desloca toda vez que houver uma diferença de densidade, uma diferença de temperatura, uma diferença de pressão. O calor vai fluir da região mais quente para mais fria, né? Mas quando se trata de convecção, o calor se propaga através de um fluido. Olha a diferença da condução para a convecção. Na convecção, o calor se propaga através de um meio material, sem que haja deslocamento de matéria. Na convecção, o calor também se propaga através de um meio material, mas esse material flui, esse meio material se desloca. Por isso ele precisa ser um fluido, líquido, vapor ou gás, repetindo. Muito bem, um exemplo clássico que nós temos da convecção é o exemplo da panela com água, e você quer aquecer essa água que está no interior da panela. Perceba, você coloca aqui uma chama, o calor se propaga da chama para o metal, para a base da panela, e a base da panela, ao ser aquecida, você tem a transferência de calor da parte externa para a parte interna. Esse calor vai fluir da parte externa para a parte interna pelo metal, pelo processo de condução, tá? Condução no metal da panela. A água que está em contato com a parte de dentro da panela, com a base da panela, essa água vai aquecer, por condução também, e uma vez aquecida, essa água vai dilatar, vai aumentar de volume. A água que está em contato com a base da panela aquece, aumenta de volume, e a gente lembra, né, Hilton, que densidade é massa sobre volume. Como a massa de água é constante, na hora que essa água que está no fundo da panela aquecer, ela vai aumentar o seu volume e vai diminuir a sua densidade. Então essa água aquecida no fundo da panela diminui sua densidade e sobe. Sobe essa água quente e desce a água mais fria que está na parte superior. Então nós temos a água quente subindo e a água fria descendo. Bacana? Nós teremos algo desse tipo aqui, ó. As correntes de convecção, a água quente subindo e a água fria descendo. A diferença de densidade causa esse fluxo de água no interior da panela. Dessa forma, a água que está na parte superior, quando descer, ela vai ser aquecida aqui pelo metal, tá? E a água que está embaixo, aquecida, vai subir. Então formam-se essas correntes de convecção, essas correntes convectivas, e daí a pouco toda a água no interior da panela vai ter sido aquecida. Como foi o processo de transferência de calor através da água? Foi por convecção, a água quente subindo e a água fria descendo. Lembre-se que a água não é uma boa condutora de calor, a condutividade térmica da água é baixa. Então o processo que se dá aqui através do aquecimento da água no interior da panela, da água que está na parte de baixo e a água que está em cima, nós vamos dizer que foi por convecção. Perfeito? Outra, inclusive,
para que você possa visualizar essas correntes convectivas de uma maneira bacana, seria você pegar pó de serra, pega a madeira, tá? O pó da madeira, joga aqui dentro. E você vai ver o pozinho de serra subindo e descendo, formando essas correntes de convecção que mencionamos. Tá legal? Outro exemplo também clássico de propagação de calor por convecção é o ar que está no interior da geladeira. Você pega uma geladeira, tem aqui uma geladeira, ó, e você tem essa geladeira na forma mais simples possível. Você tem aqui o compartimento superior, onde fica o congelador, admita isso. E aqui a parte de baixo. Muito bem, esse ar que está no congelador, ele vai esfriar, tá? A gente vai estudar isso na parte das leis da termodinâmica, as máquinas frigoríficas. Esse ar que está em cima vai esfriar, e uma vez frio, ele diminui o seu volume. Observe, fique sempre lembrando da equação densidade, massa sobre volume. Então agora, o ar que está na parte superior da geladeira vai diminuir o seu volume, porque está frio, e vai aumentar a sua densidade. Aí esse ar frio desce. Normalmente as prateleiras da geladeira são vazadas para permitir a circulação do ar. O ar frio vai descer, e o ar que está aquecido aqui pelos alimentos, ele vai fazer o inverso, né? Ele vai fazer o caminho inverso, ele vai aumentar de volume, diminuir de densidade e vai subir. Então sobe o ar quente e desce o ar frio. Olha, o ar é o fluido em deslocamento. Recordam-se? Para que o calor se propague por convecção, é necessário que eu tenha um meio fluido. E esse fluido se desloca devido a um gradiente, quer dizer, uma diferença de temperatura, uma diferença de pressão, uma diferença de densidade. O ar frio descendo e o ar quente subindo. Formam-se as correntes de convecção no interior dessa geladeira. Se porventura você tiver a sua geladeira com as prateleiras sem ser em forma de grades, mas existem aqui dutos, né, canos, que terminam em cada compartimento da geladeira, tendo uma abertura para que a massa de ar possa fluir, o ar frio descer e o ar quente subir. Temos aí um exemplo de transferência de calor por convecção. Assim também como a sua sala de aula. Está com saudade? A sua sala de aula, ela tem condicionadores de ar que são colocados na parte superior. Os condicionadores de ar são colocados preferencialmente na parte superior, porque quando eles jogam a massa de ar frio, o ar frio vai descer e o ar aquecido na parte inferior, aquecido pelos nossos corpos, por exemplo, vai aumentar de volume, vai diminuir de densidade e vai subir. Sobe a massa de ar quente e desce a massa de ar frio. Confere? Nós temos as correntes de convecção também se fazendo presente dentro da sala de aula, dentro de um ambiente onde está sendo refrigerado através dos condicionadores de ar. Tá? O ar frio descendo e o ar quente subindo. Então fique sempre atento para tentar identificar quem é o fluido que está se deslocando por causa da diferença de densidade. E aí você vai associar esse conhecimento às correntes de convecção. Nós temos mais um exemplo a citar para vocês, o exemplo das brisas marítimas e brisas terrestres, né? As brisas oceânicas e as continentais. Vamos falar aqui no terceiro exemplo? Vou colocar aqui para vocês o terceiro exemplo. Sim, pessoal, então veja só. O exemplo das brisas marítimas e depois as brisas terrestres ou continentais, né? Então esse terceiro exemplo que nós mencionamos, nós temos aqui, ó, a areia e a água do mar, o continente e o oceano. Bom, e nós estamos de dia. Vamos lá. Já perceberam que quando a gente vai à praia em pleno meio-dia, você percebe os raios solares vêm e irradiam. Você tem radiação do calor aqui, ó, as ondas eletromagnéticas se propagando do sol e aquecendo a areia e aquecendo também a água do mar. Só que é importante lembrar que o calor específico sensível da areia é menor, bem menor do que o calor específico sensível da água. E o que é que tem isso a ver, professor? Ora, se o calor específico sensível é pequeno, significa dizer que aquele material ele vai aquecer rapidamente quando receber calor e vai esfriar rapidamente quando liberar calor. Substâncias que têm um baixo calor específico sensível, eles aquecem rapidamente e esfriam rapidamente, como é o caso da areia. As substâncias que têm alto calor específico sensível, como é a água do mar, ela demora para aquecer e demora para esfriar. A gente diz que ela tem uma alta inércia térmica. Só para que a gente tenha aqui uma noção, pessoal, o calor específico sensível da areia
gira em torno de aproximadamente 0,2 caloria por grama grau Celsius. Significa dizer que 1 grama de areia, para aquecer 1 grau Celsius, precisa receber em média 0,2 calorias. E para esfriar 1 grau Celsius, precisa ceder 0,2 calorias. Se a gente comparar isso com a água, o calor específico sensível da água, médio, é em torno de 1 caloria por grama grau Celsius, aproximadamente. Olha, 5 vezes maior do que o da areia. Ou seja, 1 grama de água para aquecer 1 grau Celsius, precisa receber 1 caloria. E para esfriar 1 grau Celsius, precisa perder 1 caloria. Então, como a areia, comparada à água, tem um calor específico sensível bem baixo, a areia aquece rapidamente e também, quando o sol desaparece, ela esfria rapidamente. Isso faz com que a gente entenda bem a ideia das brisas marítimas. Observem. Estamos de dia, está lá a luz do sol, você está aquecendo a areia e a água do mar. Quem vai aquecer mais rapidamente? A areia, porque tem um calor específico baixo. Então a areia vai ficar pegando fogo, né, professor Hilton? Pleno meio-dia a areia está pelando, está pegando fogo. Essa areia muito quente, ela vai aquecer o ar que está em cima dela. Esse ar que está aqui sobre a areia quente, esse ar aquece, aí aquela mesma ladainha aumenta de volume, diminui de densidade e sobe. Vai subir o ar quente aqui, ó. O ar que recebeu o calor da areia. Esse ar quente sobe, diminui a sua densidade, né? Sobe, então sobe uma massa de ar quente. E quando essa massa de ar quente subir, você vai ter uma região com pouco ar. A gente fala que essa região está com ar rarefeito, uma região de baixa pressão, porque o ar quente subiu, então ficou a região de rarefação. Ora, o ar que está sobre a água do mar é um ar que não está tão quente, vamos dizer que é um ar mais frio. Então aqui você tem uma região de alta pressão. Deixa eu botar aqui, alta pressão. Muito bem. E essa região onde o ar quente subiu é uma região de baixa pressão. Fica uma lacuna, que será preenchida pelo ar frio que vem do mar. Então você tem, quando o ar quente sobe aqui de cima da areia, cria sua região de baixa pressão, uma região de rarefação, e você vai ter então o ar frio que está sobre o mar, preenchendo esse espaço vazio deixado pelo ar quente que subiu. Bacana? Então você vai ter esse deslocamento de massa de ar do mar para o continente, do oceano para o continente, que chamamos de brisa marítima ou brisa oceânica. Compreenderam bem? Está aqui, ó, vindo do mar para a terra. Então por isso que às vezes a gente vai à praia e percebe as embarcações retornando de alto mar, as embarcações lá movidas a vento, está lá a vela, o vento soprando do mar para a terra. A brisa marítima. Formando-se aqui as correntes de convecção. Veja, o ar quente subindo e esse ar mais frio, mais denso, com maior pressão, vindo ocupar esse espaço vazio deixado. Brisa marítima. Se pegarmos o período noturno, se pegarmos à noite, o processo vai se inverter. Se estivermos à noite, observem, rapidinho, lembra que a gente falou que a substância que tem alto calor específico, ela aquece mais lentamente e esfria mais lentamente, é o caso da água. Então à noite, quando saiu a luz do sol, o sol já se pôs, está lá, estamos de noite, a água do mar está quentinha. A água do mar vai liberar o calor recebido, absorvido durante o dia. Então quando a água do mar começa a liberar o calor recebido durante o dia, ora, o que é que vai acontecer com o ar que está sobre a água? Esse ar vai expandir, vai aumentar de volume, vai diminuir de densidade e vai subir. Então, isso é no período da noite agora, ó. Com licença, deixa eu apagar aqui. Noite. Então, o processo é inverso. A água do mar aquecida vai irradiar calor, vai aquecer o ar que está aqui nas suas proximidades. Esse ar quente vai subir, deixando aqui uma região de baixa pressão, que será ocupada pelo ar que está sobre o continente. Esse ar aqui mais frio,
porque a areia, quando está tardinha já, que o sol começa a se pôr, a areia rapidamente esfria, né? Então o ar que está em cima dela também. Região de baixa pressão agora está sobre o mar, porque o ar quente subiu. Região de alta pressão está sobre a areia. Então você vai ter o deslocamento de massa de ar da região de alta pressão para a região de baixa pressão, formando-se assim as correntes de convecção, e chamamos de brisa continental ou brisa terrestre. Agora, professor, apaga, não é mais a brisa marítima, saímos do dia e estamos à noite. Então aqui, ó, chamaremos de brisa terrestre ou brisa continental. O vento soprando da terra para o mar à noite. Por isso que a gente ouve falar que os pescadores saem para pescar de madrugada com suas embarcações, porque o vento está soprando da terra para o mar e empurrando as embarcações para alto mar. Aqui mais um exemplo de correntes de convecção se formando. Não esquecendo, vale lembrar sempre que o calor específico sensível da areia menor do que o calor específico da água do mar. Isso seria uma observação super importante para que você possa entender bem a formação das brisas continental, tá, ou terrestre durante a noite, e a brisa marítima durante o dia. Bacana? Então eis aí as historinhas sobre as correntes de convecção, propagação de calor, transmissão de calor por convecção.